Passageiros, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fabiana Dropa. E eu sou a Raíssa Cruz. E estaremos com vocês em mais um episódio Embarque Nessa podcast. Isso. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, né, Bi? Que com certeza a gente quer que o povo que está nos acompanhando embarque nessa. Vamos falar do quê? Bora conversar, é um spoiler. E um parêntese, ela me chamou de Bi, então fiquem à vontade para me dar um apelido. O tema de hoje é: temos que conversar sobre a estrutura urbana para a mobilidade. Isso mesmo, a estrutura precisa estar pronta para que de fato nós tenhamos uma mobilidade urbana digna para as pessoas. E o que é preciso sobre isso, Bi? Dados apontam que 70% da população da Grande Aracaju usa o ônibus como meio de transporte principal no seu dia a dia, e os pedidos são sempre os mesmos: aumento da frota, veículos melhores. Mesmo que a frota tenha sido renovada, apesar da crise, é uma demanda que as pessoas falam bastante. É verdade. E aí, essas mudanças estruturais que foram feitas séculos, ou será que faltam ser feitas? Eu acho que o nosso convidado de hoje vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre isso. E lembrando, é podcast, quase um videocast já, então fique à vontade para falar para a gente, compartilhar suas experiências também. Seja muito bem-vindo, Breno Garibaldi. Obrigado, meninas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu queria agradecer, a todos que estão nos assistindo, dizer que vamos embarcar nessa. Vamos. Bi, apresenta o Breno pra gente. Perfeito, vamos lá. Arquiteto e urbanista formado pela Universidade de Belas Artes, mestre em urbanismo e, como ele mesmo se titula, apaixonado por Aracaju. Eu sou paulistana, então também sou apaixonada por Aracaju. Em 10 anos de atuação profissional, o Breno trabalhou no setor público e privado, se especializando em processos de participação cidadã e gestão do espaço urbano. Atualmente, ele exerce o papel de vereador, tendo como bandeiras o meio ambiente, plano diretor e o transporte público. Dentre seus planos estão contribuir com os melhores caminhos, ideias e práticas legislativas capazes de transformar Aracaju em uma cidade mais humana e sustentável. Seja bem-vindo. É isso mesmo, Breno. E é também o presidente, né? Está como presidente da Comissão de Transporte da nossa Câmara Municipal aqui de Aracaju. Então, a pauta mobilidade tem que estar no seu dia a dia. Perfeito. A gente sabe, as problemáticas da mobilidade urbana na nossa cidade, no Brasil como um todo, e a gente vem acompanhando essas discussões, acompanhando essa evolução, que a gente sabe que vem desde a fundação de Aracaju, os problemas, O pessoal fala muito que Aracaju foi uma cidade projetada. Eu digo que eu não gosto desse nome, falam que Aracaju foi uma cidade planejada, eu não gosto desse nome, eu digo que Aracaju foi uma cidade projetada e não planejada, porque se fosse planejada, a gente estava aí com o planejamento da cidade, infelizmente parou no tempo. A gente tem a questão do quadrado de Pirro lá, que foi legal para aquele início, uma das primeiras capitais planejadas do país, mas aí foi a cidade crescendo, sempre no processo de gentrificação que eu sempre falo, expulsão sempre da população mais tradicional para áreas mais periféricas, jogando para as áreas mais distantes da cidade, e isso tudo causa problema de mobilidade. É verdade, pode até falar um pouco melhor sobre isso, porque é um assunto muito interessante, as pessoas não entendem, quando muitas vezes até o Breno ou outros que pensam aí o meio ambiente, a estrutura urbana numa cidade, e aí tocam nesse assunto, a cidade está se expandindo para um lado contrário. Como é que é isso? Por que não é bom? Por que é bom? Como é que é? Eu sou totalmente contrário, Hoje os urbanistas pensam dessa forma. A ideia é adensar as cidades, adensar os núcleos urbanos, adensar os bairros, e não você espairar a cidade. Quanto mais você espaira a cidade, mais problemas você tem, Então você tem problemas de mobilidade, você leva uma população para um local onde não tem infraestrutura nenhuma, e daí os gestores, a gestão tem que levar toda essa infraestrutura. Então por isso que é muito importante esse planejamento urbano, esse planejamento de crescimento, Toda essa infraestrutura tem que chegar antes, e depois sim chegar à população ir chegando aos poucos. O que a gente vê em Aracaju desde o início, é sempre esse processo que a especulação imobiliária vai ditando as regras, vai crescendo, vê um local ali com potencial, então vai ali, constrói grandes empreendimentos e depois, o pessoal faz, a população dali talvez não vai precisar de transporte público, mas
e toda a classe trabalhadora que precisa chegar lá, para como vai, para onde vai, né? Aí vem o surgimento de novas linhas que precisam ser feitas, sem um planejamento e sem uma infraestrutura, e que acaba não compensando também, né? Porque você tá aqui no centro, você acaba fazendo curtas distâncias, às vezes você tem que ir para locais longes para levar uma quantidade pequena, uma parcela pequena da população que tem que ser levada e precisa ser assistida, mas se tivesse esse planejamento, com certeza seria diferente. E aí, a Bi falou de todo esse tempo que ele gastou, né? Porque demandou a vida aí do Breno estudando isso. Sua paixão é arquitetura, Sim. né? E aí, fala aí, tem uma correlação, que acaba sendo uma tendência, na verdade, né? A área do urbanismo. Iniciei na arquitetura como uma paixão, meu pai é engenheiro, minha irmã é arquiteta, então tava lá dentro de casa isso, né? Tinha política lá, o sangue na política também, mas sempre gostei muito de arquitetura, de projetos mesmo. Cheguei na faculdade, adorava projeto e tal, aí terminei a faculdade, fui estagiar, aí depois voltei para Aracaju, fui trabalhar na Barra dos Coqueiros com licenciamento de obra. Aí eu vi, não, gente, preciso ir para urbanismo, porque o negócio aqui não tá bom, né? A gente já prevendo o que tá acontecendo lá hoje. Da expansão desenfreada também, de todos os problemas que essa expansão desenfreada vai causar. E se a gente não tem participação das pessoas, se não ouve as pessoas no processo, não adianta, né? A cidade cresce desse jeito. Então, essa minha indignação, eu disse, não, preciso voltar para São Paulo. Voltei para São Paulo para estudar, aí fui estudar participação, fazer mestrado, justamente isso, me meti no meio da Brasilândia lá, num processo participativo, uma comunidade muito carente que lutava por habitação, mas ao mesmo tempo lutava por parque, por áreas de lazer também. Então é muito legal de ver isso, ver a organização, de você estar inserido mesmo na comunidade, ouvindo, participando, dialogando, né? E ver como as políticas públicas podem ser construídas a partir das pessoas. E a gente tem esse mau costume aqui em Aracaju de construir as políticas públicas sempre de cima, né? E a gente, como é arquiteto e urbanista, tem muito isso. Se acha o dono do saber, o que sabe tudo, que senta com a prancheta na mão, desenha, o melhor caminho é esse, você tem que ir por aqui, a praça tem que ser desse jeito. E na verdade não é. Quem sabe o que é bom é a população, é quem tá lá na ponta. Então a gente precisa muito ouvir as pessoas. E daí isso de ouvir as pessoas totalmente ligado à política. Não tem jeito. O papel como político é isso, né? É ouvir a população e tentar ser voz deles na Câmara de Vereadores. Então é isso que a gente tenta fazer. Pegar as queixas, as demandas e tá correndo atrás do executivo, atrás dos órgãos para ver o que é que pode melhorar. Porque esse é o nosso objetivo, né? Melhorar Aracaju. Como você falou, sou apaixonado por Aracaju e quero o melhor para ela. Eu sempre falo, né? Eu fico falando mal de Aracaju, mas é porque a gente gosta tanto e vê o potencial da nossa cidade, vê o que é que dá para fazer aqui. Experiências Sim. que vocês viveram também. E que dá para fazer muita coisa, né? Aracaju é uma cidade pequena, uma cidade plana, uma cidade que dá para fazer tanta coisa. A gente vem indo num caminho que a gente já viu dando errado em outras cidades, a gente tá repetindo os mesmos erros, deixa a gente um pouquinho triste. Bi, você estava comigo, né, participando do seminário de mobilidade. Você lembra que foi uma coisa até que chamou a atenção da gente para convidar também o Breno para estar aqui hoje com a gente, que era o discernimento que ele conseguia ter sobre a importância do transporte, como você bem falou aí, ligar, né, como é que a gente pode dizer? Todas essas áreas, né, da cidade, que aquela área a pessoa acaba tomando para ela. Eu moro aqui, eu sou daqui, né? Ligar essas áreas e ao mesmo tempo manter o desenvolvimento da cidade. E aí eu lembro que a gente falou muito disso, né? De como o Breno aproveitou essa sacada do seminário. Ele conseguiu aglutinar, assim, as duas ideias. Essa importância do transporte, mexer no plano diretor tão falado que você tem falado, né? E atuar na defesa da essencialidade do transporte. Sim. Que é algo que a Fabiana, então, já há muito tempo no setor de transporte, então, assim, tudo, né, Bi? Pelas experiências, inclusive, de São Paulo, muitas coisas que você desenvolve aqui é de coisas que você espelha mesmo, vivenciou em outros locais, né? Isso, e o que me chama mais atenção é justamente essa linguagem jovem e uma linguagem que vive a cidade. Eu que te acompanho, é tão gostoso, né? Você vê uma pessoa que ela está ali representando um público, mas que anda de bicicleta, né? Que anda de ônibus e que consegue atrair as pessoas para justamente construir nessa discussão e de transformar a cidade e a mobilidade.
Fala um pouquinho pra gente, como foi a ideia, né, que você trouxe pro seminário? Sim, a ideia do seminário foi falar um pouco sobre a expansão urbana, né? A expansão urbana desenfreada de Aracaju e como isso impacta diretamente na questão do transporte público. É bom a gente falar um pouquinho do plano diretor, né? O nosso plano diretor é do ano 2000, os estudos para a elaboração dele é de 1995, então era pra gente estar discutindo uma terceira revisão do plano diretor e até hoje nada. O que é o bendito plano diretor, né? É a lei mais importante da cidade. É ela que diz como a cidade vai crescer, para onde a cidade vai crescer, onde você pode verticalizar, onde você não pode, onde você pode adensar mais pessoas, onde não, esse bairro não tem infraestrutura para receber tanta gente. Então, vamos devagarzinho aqui. Aqui a gente precisa de lotes maiores, não dá para fazer lotes tão pequenos. Então, tem todo esse planejamento de cidade. Imagine que a gente está aí, né, há quase 3 décadas sem revisar um plano diretor. Né? Então é muito grave isso. Então a gente precisa tomar uma atitude. Já foram feitas 3 tentativas, estamos na 3ª tentativa e não sai papel. Sempre vai para judicializam, acaba parando em algum lugar e a cidade crescendo desse jeito que causa todos esses problemas. O plano diretor, eu digo que impacta em tudo. Impacta na saúde, impacta na educação. O exemplo da educação, no final do ano passado, a gente viu o problema de falta de creche na cidade. Sim. Aí falta creche na Zona Norte, em alguns pontos do extremo da Zona Sul, e tem vaga remanescente no centro. Então, o que é que acontece hoje? A prefeitura paga para transportar esses alunos da Zona Norte e da Zona Sul para virem estudar no centro com transporte. Então, não faz sentido. Né? Se tivesse um planejamento, ou essas pessoas estariam morando no centro, onde já tem toda a infraestrutura, ou essa infraestrutura já estaria lá. Então é isso que a gente cobra tanto do plano diretor e que está completamente ligado ao transporte público, a mesma coisa. A gente tem um centro da cidade que tem um grande potencial para receber pessoas, né? A gente tem infraestrutura de transporte, de educação, de saúde e um monte de prédio de casa abandonada, né? A gente não tem incentivo para trazer as pessoas para o centro da cidade. Então o que é que acontece? É caro morar no centro hoje. IPTU no centro é um absurdo. Né? Não faz sentido. Aí todo mundo tá fazendo o quê? Saindo do centro e indo cada vez mais para as áreas mais distantes, onde não tem infraestrutura nenhuma. Sim. Aí a gente fala de tudo, saneamento básico, de educação, de saúde. Então, é muito grave. E o planejamento consegue ordenar isso, né? A gente conseguiria trazer as pessoas mais para perto, conseguiria trazer as pessoas para o centro da cidade, causa problemas sociais, né? Uma mãe, por exemplo, que trabalha aqui no centro e mora lá no Mosqueiro, demora umas 2 horas para ir e voltar, passa 2 horas dentro de um transporte público, ela não consegue dar assistência para o filho, saber o que foi que ele fez na escola lá, como esse menino foi, se tá indo bem, se não tá, se tá gaseando a aula, se não tá, né? Se ela tivesse morando aqui no centro e pudesse acompanhar isso, com certeza esse menino poderia ter um rendimento diferente, um acompanhamento diferente da mãe. Isso impacta na criminalidade. A gente vê os meninos jogados na rua e o pessoal fala, é tudo bandido, né? A criminalidade está crescendo, mas é isso, é uma falta de planejamento de cidade que ocasiona essas coisas. Então a gente fala que o plano diretor acaba bagunçando a cidade toda se você não faz um plano diretor organizado, se não faz um planejamento de 10 em 10 anos e até uma perspectiva de gestões. Porque você está programando a cidade para os próximos 10 anos, independente do prefeito que chegue, ele vai ter que seguir aquela cartilha para os próximos anos. Não é aquilo, chegou um prefeito agora, vou mudar tudo, não quero mais que a cidade cresça para a Zona Sul, não, eu quero que cresça para a Zona Norte. Não é assim. Isso até independente de questões partidárias, políticas, enfim, né? Sim. A visão de cada um, o plano diretor é meio que a lei ali, é o que vai reger. Sim, isso é que me deixa um pouco indignado, que o pessoal acaba levando o plano diretor para politicagem. Eu digo, não tem nada a ver com politicagem, né? Plano diretor é política pública, é planejamento de cidade, independente de quem seja o gestor. A gente precisa ter uma cidade organizada e é possível fazer, né? A gente tem exemplos de padronização, isso a gente pode falar de verticalização, que aqui a gente tem problemas também, né? A Atalaia lá, sendo verticalizada de forma desenfreada. Ô, Breno, explique o que é verticalização. Pô, nem me come essas coisas, porque às vezes a gente... Porque às vezes a gente acha que tá falando pro pessoal do urbanismo, que eu falo muito, e acabo me passando essas coisas. Mas lembrando, eu sou uma designer, gente. Verticalização é o quanto você pode construir, o quanto você pode subir, né? Quantos andares o prédio pode ter, no caso, né? E isso hoje tem a ver com, olha, vai palavras difíceis, coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação. Coeficiente de aproveitamento é quanto daquela área do terreno você pode aproveitar para construir. Então, hoje a gente tem uma limitação aqui de 12 andares, mas mesmo assim quem faz essa limitação é o sistema aéreo, é o aeroporto. Na nossa legislação a gente não tem nada que defina isso,
né? Então, hoje fica na mão das construtoras, né? Se quiserem entrar na justiça, pode verticalizar onde quiser, de qualquer forma, contanto que você respeite o seu coeficiente de aproveitamento dentro do seu terreno, né? Então, isso é preocupante. Balneário Camboriú... Eu lembro que você... Balneário Camboriú sofreu esse problema, verticalizou muito na faixa de areia e não tem sol na praia mais. 3, 4 horas da tarde, o pessoal não tem sol na praia. Então, o que eles fizeram? Tiveram que ampliar a faixa de areia da praia. Aumentaram não sei quantos metros de faixa de areia. Aí a natureza é sábia, que foi que fez? Comeu a faixa de areia, já que eles ampliaram. Não é pesadinha aqui, não. Então, a gente sabe quem manda, gente. Quem manda é a natureza, não tem jeito. Então, a gente precisa seguir esses critérios, né? E o plano diretor traz esse planejamento. Breno, você é contra a verticalização? Não. A gente é contra a verticalização onde não pode verticalizar. Onde você tem locais que você tem uma infraestrutura viária legal, onde você tem faixas de ônibus, onde você tem vias largas, onde você tem infraestrutura, pode verticalizar tranquilo. Aracaju suporta a verticalização. Né? O que não dá é verticalizar em qualquer lugar e, às vezes, alguns locais que poderia ser verticalizado não está sendo bem aproveitado, né, pelas construtoras, que a gente sabe a importância deles em geração de emprego, de renda, não pode desmerecer. Mas a gente precisa ter cuidado, por isso que eu digo, plano diretor são várias forças atuando, né? E todo mundo precisa ceder um pouquinho para que a gente tenha o melhor para Aracaju. Aracaju estando bem, né? Aracaju estando legal, todo mundo vai ganhar, né? As construtoras vão ganhar, vão poder vender mais, vão vender mais caro, a população vai ganhar também, porque vai ter uma cidade com qualidade de vida melhor. Então, tá tudo muito envolvido. Um fator, assim, que curioso para mim, veja, você tem falado muito dessas questões ambientais também, né? Como essa expansão das cidades, ocupações em áreas que não deviam estar sendo ocupadas e a natureza sofrendo com isso. Quais as reações disso, né, que a gente pode ter na nossa cidade, a própria reação da natureza, né, a nossa cidade, fora a agressão que está sendo feita à natureza, que a gente precisa dela, inclusive, né, precisa desse meio ambiente. Sim. E aí, é curioso porque o assunto que nós pegamos como gancho, né, para te convidar, falava de mobilidade, né, pensar nas pessoas, né, elas se movendo na cidade. Até para pensar isso, a gente precisa pensar na estrutura da cidade. Sim. E o meio ambiente acaba tendo correlação com isso também, não é, Breno? Sem dúvida. Eu sempre digo que a mobilidade urbana da cidade só vai funcionar quando a gente tiver todos os modais integrados entre si, funcionando de forma harmônica. Não adianta pensar a cidade, cada um na sua caixinha. E é o que a gente vê hoje. Tá pensando na caixinha do ônibus, tá pensando na caixinha da bicicleta, tá pensando na caixinha do pedestre, tá pensando na caixinha da via dos automóveis e o sistema não conversa entre si. O sistema não conversa e todo mundo reclama. Me diga uma pessoa que está satisfeita. O pedestre está insatisfeito com as calçadas, né? Quem anda de carro está insatisfeito com o trânsito, quem anda de ônibus está insatisfeito com os ônibus. Quem anda de bicicleta, eu tô lascado. Uma ciclovia não integra com outra, acaba do nada, começa do nada, a gente compete, né, e divide local com com carro, com ônibus, sofrendo risco. De que eu saio de casa, meu pai e minha mãe sempre falam, meu menino não vai de bicicleta. Mas tem essa cobrança porque não sabe se a gente vai voltar vivo, né? Infelizmente a gente sofre essa realidade. E se a gente não pensar a mobilidade, o transporte, a mobilidade urbana como um todo, de forma integrada, dificilmente a gente vai sair desse local que a gente se encontra hoje, né? E a gente vê os casos de sucesso, é isso, é você pensar a mobilidade integrada. Como a pessoa vai sair, como a pessoa vai chegar, se a pessoa vai sair de casa, vai sair a pé, né? Precisa ter uma calçada de qualidade para que ela não vá andar no meio da rua, porque é o que acontece hoje, as pessoas que saem a pé de casa... Sem acessibilidade... Desde a saída de casa. Desde a saída de casa. As pessoas com deficiência estão na rua. Eu tenho um tio que é cadeirante, mora aqui no centro. Ele sai no meio da rua, né? Dividindo aqui espaço com os carros para poder se locomover. Ele tem aquela cadeira elétrica dele. A calçada não anda. Né? Não tem como, porque todo mundo faz sua calçada do seu jeito. E mobilidade começa na porta de casa. Né? Como você sai da sua casa e você do ponto A ao ponto B, independente da forma. Por isso que as cidades hoje estão muito pensadas no automóvel, porque você sai da sua garagem e chega na sua outra garagem, sobe do elevador e cada um vive na sua bolha e pronto. E a cidade perde, porque a gente não socializa, não convive mais com os diferentes, não convive com as pessoas, né? Cada um só convive com seus iguais. E olhe lá com seus iguais, porque hoje em dia nem com o vizinho mais a gente convive, nem dialoga. O celular atrapalha muito, todo mundo no celular. Eu digo que até quem tá do carro, se não estiver dirigindo, estiver no passageiro, nem percebe mais a cidade. Você não olha mais da janela para saber o que aconteceu, como é que tá. Vira e volta a gente mesmo. Olha, esse prédio tava aqui,
né? É porque a gente não percebe. Se a gente estivesse andando a pé ou de bicicleta, a gente percebe muito que precisa estar com muita atenção, né, Bê? Eu, particularmente, eu decidi não ter carro desde 2019. E hoje eu faço muitas coisas. Eu moro na zona da Expansão e eu faço muitas coisas a pé. A minha relação com o bairro mudou. Eu tenho aquele sentido, assim, de apreciar o comerciante local, o estúdio de dança, a farmácia, o mercadinho. Isso é tão bom. Coisas do bairro. Isso, exatamente. E essa relação social é muito importante e que está perdido hoje nos modelos de cidade que a gente vem construindo. E o que me incomoda muito é que a gente vê que a gente continua construindo esse modelo de cidade, sabe? A gente está em 2023, já vê casos de sucesso do que tá sendo feito de bom no mundo, né? O que deu de errado, que as pessoas estão desfazendo, desconstruindo, né? A gente fala muito de pontes, viadutos, sei o que, a gente está indo nesse caminho e não é mais o modelo de cidade que dá certo. Né? O modelo de cidade que dá certo são os polos integrados, você no seu bairro lá conseguir resolver tudo. Claro que ter seu carro é importante para você poder fazer coisas que você não consegue, então utilizar o transporte de aplicativo, que todo mundo utiliza, mas um transporte público que ou no transporte público, com certeza. E é isso, né? Eu sempre tô falando nas minhas redes sociais, né? Vai de bicicleta, não sei o que, a pessoa faz, né? A queixa é isso, né? A gente não tem ciclovia adequada, a gente não tem transporte público adequado. Então, é até difícil pra gente, né, pedir para que as pessoas utilizem outra forma de se locomover que não seja o carro. E por isso que a cidade também quer responder dessa forma. Então, a cidade quer responder para dar agilidade para as pessoas do carro e que só vai aumentar o problema. Eu sempre digo que construir vias, né, para achar que vai resolver o problema de mobilidade é como resolver o problema de um obeso aumentando o buraco do cinto. Você não vai. Você só vai fazer com que mais pessoas vão para lá, né? Se a gente resolve zona de expansão, vamos construir cinco faixas de carro para que as pessoas cheguem mais rápido lá na zona de expansão, o que vai acontecer é que mais gente vai chegar na zona de expansão e vai querer continuar trabalhando aqui no centro e ir e vir nessas longas distâncias que não faz sentido, né? O sentido é que lá tem a infraestrutura e que a pessoa precisa se deslocar o mínimo possível. Você demande menos tempo da sua vida no trânsito, por exemplo. E é o que eu sempre falo, a coisa mais importante que a gente tem é o tempo. É verdade. E a gente perde muito tempo se deslocando e não faz sentido nenhum, né? Então é repensar o modelo de cidade que está errado durante muito tempo. Agora eu gostaria de ouvir mais sobre esse clamor que você escuta e muitas vezes eu, Bi, outros podem não estar percebendo, né, esse clamor, não estar ouvindo esse clamor da natureza, do nosso meio ambiente, em relação a essa falta de estrutura. E que está completamente interligado, né? A gente está falando de calçada, a calçada não tem arborização, começa daí, né? A gente está falando de Aracaju, que tem um solzinho para cada um, então é difícil, né, a gente andar a pé em Aracaju. Eu moro aqui no São José e trabalho aqui na Câmara, é perto, eu consigo vir de bicicleta, também sou apaixonado pelo centro aqui, por essa região, gosto de fazer tudo por aqui, até me identifico muito, é muito triste ver a situação, né, a situação de abandono e que poderia ter uma outra cara, né? A gente viaja pra fora, gente. A gente vai pra Europa pra ver prédio antigo, pra ver história. Aqui a gente tem nossa história se acabando, né? A natureza gritando, a gente vê a poluição dos nossos rios, que é uma coisa que eu brigo muito. O Rio Sergipe aqui poderia ser uma excelente forma de transporte, né? Que se puder, já liga várias coisas. O Rio Poxim também conecta várias partes da cidade. Você poderia pensar, né, numa mobilidade integrada. É isso, são vários modais, se tudo tiver interligado e conectado, as coisas funcionam. Mas nem plantar árvore na calçada, a gente planta. Sou doido das árvores, né? Saio plantando. Também sou a louquinha das plantas. Saio plantando. Como foi essa ideia, ainda nada? Saio plantando. Já que arrancar. A gente pede pro poder público, às vezes ele não faz. Eu digo, então, gente, deixa eu fazer, porque eu vou me garantir. Então, sai plantando. Aqui no centro a gente tinha vários quadrados que eram para ter árvores. E o pessoal arrancava e tirava porque a árvore vai tapar a fachada da minha loja ou vai dificultar. É uma ação do seu mandato? Sim. É uma ação. Vira e volta. Me convidem. Vira e volta, a gente tá plantando árvore. Aí tem os quadrados e os quadrados sem árvore aqui no centro. Eu fiz, não, gente, vamos contar. Aí saí com o meu gabinete contando os buraquinhos todos que tinha. Aí fui pedir muda um, pedir árvore a outro, pedir a SEMA chegou junto também. E aí saímos plantando. Hoje ali, pelo menos na Rua Itabaiana, Rua de Maruim,
já plantamos árvores, as árvores estão crescendo, fico feliz da vida de ver que em 3 anos elas já estão lá grandinhas. E é isso, é uma árvore? Não, gente, isso facilita a mobilidade, vai fazer com que as pessoas queiram andar a pé, porque você vai estar numa calçada que seja sombreada. E às vezes você não precisa de carro para ir numa padaria resolver uma coisa, para ir numa academia, para ir em tantos locais que a gente consegue, e muitas vezes a gente não vai. Não vai por ou falta de segurança, que a gente diz que é falta de segurança, e já eu digo que... Vou dizer logo, né? Que falta de segurança pra mim é lugar seguro onde as pessoas estão na rua. E se a gente evita que as pessoas estejam na rua por isso, que causa insegurança. E daí a gente, né, fica nesse círculo vicioso e achando que é a solução dos problemas. E negativo. É o carro. E é isso. E sem arborização, que pra mim é o pior de tudo. Porque impacta na drenagem urbana. A gente sabe os problemas de Aracaju com relação a enchentes. Aracaju é uma cidade baixa, a cidade tem lençol freático alto. Então, quando chove, inunda tudo. A gente sabe os canais de Aracaju que tem, que o pessoal acha que é canal de esgoto. E não é, gente. Canal é de drenagem, é apenas para água de chuva. As ligações que estão todas nos canais são irregulares, todo mundo sabe e ninguém faz nada. Aí todo mundo se acostuma e acha que a solução da cidade é cobrir canal. Não é, cobrir canal a gente tá tapando um problema, escondendo o que tá ali por baixo, e tudo ali tá indo diretamente pro nosso rio Sergipe aí, que hoje é um grande esgoto, o rio Poxim, a mesma coisa, né, um monte de ligação irregular. Então, pra gente ver o quanto o meio ambiente impacta na mobilidade urbana também. Para isso, eu vi algumas ações suas de telas de proteção, né? As ecobarreiras. Ecobarreira é que chama. Que é tipo uma peneira pro lixo. Pronto. No meu simples. Você tá falando dos canais? Isso, dos canais. Pra segurar ali o lixo. Isso mesmo. A gente fez a primeira, sabia das ecobarreiras acontecendo no Brasil. A gente viu os canais aqui que vai parar tudo diretamente no rio. O pessoal joga as coisas, é impressionante. O pessoal não tem também educação ambiental. A gente deu uma volta no rio Poxim ali, dá uma volta nos canais. O povo joga sofá, televisão, nos canais, o pessoal joga sacos e sacos de lixo. Parece que acha que aquilo ali dali vai sumir, né? Eu não sei o que é que acham que vai acontecer com o lixo ali, né? E não vai, ele vai parar diretamente no rio, vai se transformar em microplástico, em microfragmentos que o peixe vai comer e que você vai comer esse peixe de volta, tudo vai voltar para você. Tudo está interligado, né? E é triste você falando disso na nossa história. A história não só nos monumentos, mas na natureza. A natureza é um monumento nosso. Uhum. Porque o rio Sergipe, eu lembro das competições que meu tio, não lembro porque não é da nossa época. Sim. Né? Infelizmente não se continuou isso aqui. Mas eu lembro de minha avó falando de meu tio participando de competição, o meu avô participando de competição de natação no rio. Sim. Sergipe. Uau. Né? É tanto que a gente tem o lendário, né? Zé Lendário pra Peixe. gente diz por ter marcado, né, a gente? Mas existia o Zé Peixe. Sim, né? que fazia isso, né? Fazia isso. E hoje isso não é possível mais, né? Uhum. Por uma série de fatores que dizem respeito também à estrutura, à proteção ao meio ambiente. Isso é triste. É como se estivesse marcando ali de forma negativa a nossa história. Sim. A Praia Formosa era praia, né? Porque a praia de Atalá era muito distante. Então, a população se concentrava aqui e a Praia Formosa, que ali é 3 de julho, já era distante, né, daqui do centro e era a praia das pessoas. Então, né, é muito difícil a gente ver isso ali. Tem fotos ali do Parque dos Cajueiros também, o pessoal todo tomando banho ali. E, infelizmente, isso foi perdido. E a gente tá correndo esse risco de acontecer a mesma coisa lá na zona de expansão, no Rio Vaza Barris, que é o único rio limpo que a gente tem, né? Porque o desenvolvimento, entre aspas, que está sendo levado para lá, né? É a mesma coisa, canalizar a drenagem, jogar a drenagem no Rio Vaza Barris. Vai acontecer o quê? Mesma coisa que aconteceu aqui. Um monte de ligação irregular, o pessoal colocando seus esgotos no canal de drenagem achando que é esgoto e poluindo o único rio que a gente tem. Então preocupa, a gente já sabe dessas coisas, sabe que pode acontecer e vê a coisa caminhando para o mesmo lugar. Então, é triste, estamos aí, a gente fazendo nossa parte como vereador um pouquinho, né? Você falou das ecobarreiras, que é nada mais do que umas boias, né, interligadas por um cabo de aço que a gente coloca no canal, perto das margens do rio, para que quando esse lixo venha dos canais que vem de muitos locais, ele fique barrado ali e não acesse o rio. Então a Insurb de tempos em tempos faz essa limpeza na ecobarreira. A gente implantou a primeira no Jabutiana, deu super certo, e daí a Insurb viu o potencial e já implantou mais 7 na cidade. Que legal. Então, são coisas assim que a gente precisa fazer, sabe? Às vezes a gente fica também cobrando muito do poder público,
Claro, temos nossa função, temos que fazer isso, né? Afinal, pagamos impostos, mas também a gente precisa fazer nossa parte, tanto como cidadão, né? E eu também como gestor público. E aí, quem está como nos político. assistindo, nos acompanhando, pode ver até as redes sociais do vereador Breno, né? Fala com ele lá, vê como você pode ajudar a se somar em uma dessas iniciativas, porque você mobiliza também as pessoas, né? Para estar ali junto com você. É Breno Garibaldi. @Breno Garibaldi no Instagram, tô lá com o meu dia a dia como vereador, trazendo o que a gente tá fazendo, o que não tá fazendo, limpando praia também, tem ação de limpeza de praia sempre. E Vou tá te também... chamar agora, viu? Pode me chamar, gosto demais desse tipo de E ação. você fez algo assim no setor de transporte, né? Um tempo O Clean Up the World. Clean Up. Várias edições eu fiz parte. Eu lembro, só peguei uma dessas edições, foi uma das últimas. A gente Legal. fez recente agora, ali o Dia Mundial de Limpeza de Praia, a gente foi pro Hibiscos, ali uma região que não tem muito... A gente fez, nossa, vai fazer limpeza de praia aqui? Não é possível, não vai dar muito lixo. Gente, Só eu, Bar, sozinho. E mesmo assim... em 1 hora foi quase meia tonelada de lixo que a gente pode? conseguiu. Nossa. E isso a gente andando ali, né, pela Restinga, que a gente vê um monte de coisa que o mar traz. A gente vê muita coisa que traz. Então não adianta, a maré sobe, a maré desce. A Cinelândia ali, dia de segunda-feira, é uma tristeza. Porque o pessoal vai pra praia, né, joga um monte de lixo e deixa lá e acha que aquilo vai desaparecer. Então, é triste esse caminho da falta de sustentabilidade que nossa cidade tá tomando. A gente ia falar de mobilidade, puxamos tanto tema, né, mas saímos Mobilidade e sustentabilidade, tudo completamente. Eu vou finalizar já, porque eu sei que a gente tá no tempo. Mas até pegando essa deixa que o Breno falou, não tem como a gente deixar de mencionar, por exemplo, a própria estrutura de priorização, né, para os modais, né? A gente ter a priorização para as bikes, ter as ciclovias bem estruturadas e também termos as vias específicas para ônibus. Isso é uma forma de pensar sustentável também, né? Com certeza. Economia de várias coisas, a própria poluição do meio ambiente, né? Com as emissões de gases. A ocupação menor ali das vias, né? Um veículo que vai transportar a maioria da população. Sim, sim. Enfim, talvez, eu espero que no plano diretor isso seja também discutido. Sem dúvida. A gente tá falando, né, de um veículo que vai levar uma pessoa e um veículo que tá transportando 50, né? Então, é muito desproporcional e, como o Bi falou no início, é 70%. Né? 70% da população anda a pé, se anda de transporte público, anda a pé, porque precisa andar até o ponto de ônibus, né? Anda a pé e anda de transporte público. Sim. Mas se a gente for ver em relação a investimentos, é o contrário. É o contrário. 70% é utilizado para infraestrutura de automóveis e apenas 30% para as outras infraestruturas. Então, a conta não fecha, não bate. Então, a gente precisa rever essa conta também, né? Incentivar cada vez mais que as pessoas utilizem o transporte público, que utilizem outros modais de transporte, mas o poder público precisa chegar junto para poder resolver esses problemas. Isso aí. Fechamos por agora. Fechamos, muito bom, muito bom. Muito feliz aí por sua participação. Prazer reencontrá-lo. E a gente se vê no próximo podcast. Com certeza. Prazer todo meu, viu? Muito feliz de falar com o Breno. E sobre esse assunto, que a gente, se pudesse, né? Fica a tarde toda. Nossa. Se me botar pra falar de cidade, principalmente de Aracaju, vai embora. Obrigadão, meninas. Prazer enorme estar aqui com vocês. Tô às ordens. Qualquer coisa é só chamar. Vamos conversar? Bora nessa. Como é? Bora conversar. É o jargão dele. O embarque nessa do Bora Conversar. Gostei com o Breno. É isso aí, gente. Até a próxima. Até a próxima.